Bigode, Diego Ribas volta sendo titular do Flamengo ou não? Acho que vai voltar a ser titular do Flamengo, sim. Independente de qualquer opinião, para mim. Eu acho. Acho sim. Na quarta-feira ele entra de titular? Eu acho. Pô, o cara ficou fora, Diego. Não é minha preferência, não, Pelotinho. Eu acho que ali, para mim, tá bem claro. Agora eu tô me cagando de medo. Não, eu tá bem claro para mim que é Arão e Thiago Maia, a dupla de volante. Mas eu vou ser bem sincero, acho que para esse jogo do Maracanã ele vai encaixar. Até porque o Diego já vinha treinando, tá? O Diego já estava treinando há um tempo. Se eu não me engano, o Diego já estava treinando há um tempo. O Diego não começou a treinar ontem ou anteontem, não. O Diego já estava à disposição do elenco. E só não estava podendo ainda atuar, né, gente? Estava no processo, aqueles processos anteriores de entrar em campo. Então, assim, eu acho que o Diego vai entrar como titular ao lado do Arão. E aí o Andrés vai para o banco de reservas. O Bruno Henrique deve voltar na ponta esquerda. E aí forma... E aí aquele problema, né? Eu acredito que ele vai manter o Vitinho. Eu tô tentando ver pela coerência do Renato até aqui, tá? E aí eu não faria isso. Mas, assim, eu acho que ele vai manter o Vitinho, vai barrar o Michael. Tu meteria o Andrés no lugar da Arrascaeta? Eu tentaria, sim. Não tem como não pensar diferente disso, cara. Eu tentaria. É algum absurdo, é uma pergunta, tá, gente? Não me xinga. É algum absurdo pensar que o segundo volante poderia ser o Thiago Maia e ou o Diego ou o Andrés na posição do... O Diego não consegue fazer mais aquela posição. Também acho que... Até hoje nunca fez. Eu acho que o Diego não é bom o suficiente igual a Arrascaeta, sem dúvida. E assim, vou ser bem sincero. Mas é um absurdo. O Renato Gaúcho deixou bem claro. Ele ficou meio porque, não, vou botar 3 volantes, nem vai reclamar que eu tô com 3 volantes. Não, isso não existe, cara. O Renato viajou. E, aliás, hoje ele foi muito criticado. E isso o Marcão falou ontem, você também. O cara que fala de jogar 3 volantes é um absurdo, não entende mais futebol. Não entende. Depende dos volantes, até porque o André Pereira não é volante. Mas ele deixou claro, pelo menos eu lembro dessa parte, ele deixou claro que se ele optar o Arão, Andreas, Thiago Maia, é o Thiago Maia que é avançado. O André Pereira continua na função dele. Você viu isso? Você viu isso? É o Thiago Maia. Cara. É o Thiago Maia que é avançado e o Andreas fica mais recuado. É transformar o fácil em difícil, de uma maneira inacreditável. E ele estava fazendo simples, né? Exato, cara. Parece que começa a inventar, parece que conquistou o elenco. Tipo assim, agora eu já botei todo mundo já jogou, todo mundo já viu que eu tô em casa, todo mundo me respeita, agora eu vou fazer o que eu quero. O cara vai lá e caga. Porra, cara, não é René, é o Ramon, não é Isla, é Mateuzinho. O Arrascaeta tá fora, Andrés Pereira, Vitinho, não é pra ser titular desse time, cara. Não é pra ser titular desse time. Na minha opinião, ontem o Renato errou a escalação, errou as 5 alterações durante o jogo. Pra mim, assim, tá 100% na conta dele. E assim, Arthur, tô sendo bem sincero, o meu time com todos esses desfalques, Diego Alves, Mateuzinho... Vamos falar junto pra ver como é que tá fácil? Só a dupla de zaga. Só a dupla de zaga que é uma incógnita, porque a gente não sabe se o Davi Luiz vai aparecer de titular. Eu acho que vai. Eu não botaria. Para mim é Rodrigo Caio e Gustavo Henrique. Rodrigo Caio e Gustavo Henrique? Então vamos lá, time titular. A nossa, né? A nossa. Vamos lá, time titular. Rodrigo Caio, Diego Alves, Mateuzinho, Rodrigo Caio, Gustavo Henrique e Ramon. Meio de campo. Arão, Thiago Maia e Andrés Pereira. Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Gabigol. É fácil. É o que eu tô te falando. Esse seria o meu time. Mas o time do Renato, pela coerência até agora, tá? Pelo que vem acontecendo, ele vai manter o Isla e o René nas laterais. Ele vai. Eu temo que ele mantenha o Léo Pereira na zaga ao lado do Rodrigo Caio. Ele vai colocar o Arão. E aí, aquele negócio, Perrota. Pode ser o Andrés ou pode ser o Diego jogando ao lado do Arão, tá? E aí, na frente, Vitinho, Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Gabigol. Esse eu acho que vai ser o time que ele vai mandar na campo, pelo menos o que ele mostrou até aqui. Eu levantei essa hipótese. Eu fiz uma live só eu e o Marcão. Eu levantei essa hipótese. Como é que ele conserta isso no segundo tempo? Aí ele gira tudo ao mesmo tempo. Ele vai ter que ele vai entrar com o Thiago Maia no segundo tempo. O treinador brasileiro, ele não faz a substituição clara, Perrota. Então, por exemplo, vamos supor, ele quer botar o Pedro. Aí o que você pensa? Ele vai botar o Pedro e vai tirar o Gabigol.
Aí o que ele faz? Ele pega o Pedro e tira, sei lá, o Arão. Aí depois ele tira o Gabigol. E quem que é o reserva do Arão? Sei lá, João Gomes. Aí, por que não faz direto a troca? Parece que, tipo assim, eu não posso tirar direto para a torcida não achar que eu estou trocando 6 por meia dúzia. Sendo que às vezes não é. Então, assim, parece que dá uma volta no negócio, e aí nessa volta ele se perde. Foi o que aconteceu ontem. Na hora que ele não entende que o time do Grêmio tá todo recuado, onde é que ele esperava ter velocidade, deixando o Michael, o Bruno Henrique nas pontas e bota o Kennedy junto? Não tinha espaço para ter velocidade, entendeu? Então, assim, eu particularmente, na minha opinião, e aí, claro, cada um tem a sua, mas na minha opinião ele errou absolutamente tudo, da escalação às 5 alterações. 5 alterações, para mim, foram as 5 erradas. As 5 erradas, e o do Thiago Maia foi o tempo, né? Ali na substituição do Thiago Maia, era uma substituição de desespero. Porra, não era para você 47, tirar o... 48. Não era para você tirar o Andréas Pereira e botar o Thiago Maia. Para mim, ali era uma substituição de desespero. Bota o Lázaro. Bota o Lázaro e aí que negócio. Tomou o segundo... Entendeu? Matou o meio campo todo. Depois que você viu que você matou o meio campo, reconstrói o meio campo, filho. Todo. E outra coisa, assim, só que sobre o sistema defensivo, eu não creio. Eu acredito que pode até acontecer do Davi Luiz ir a campo. Ir a campo, não. Mas titular, não. Relacionado. Titular, eu não creio. Tá? Eu não creio, inicialmente. Mas pode acontecer. Eu tô com o Perrotinha. Mas eu queria falar sobre o Gustavo Henrique. Tá? E eu vou te falar antes, cara, que para mim o Davi Luiz vai ser titular, muito porque o Maracanã vai estar cheio. Pode ser. Tipo assim, é para inflamar. O cara tava treinando ontem. Não, tá pronto, pode ser. Porque é um jogo importante. A gente tem um histórico. A gente tem um histórico de jogadores que estrearam em jogos muito importantes assim. A gente tem a estreia do Felipe Luiz contra o Bahia, 3-0. Eu concordar com o Rodrigo, viu, Arthur? Eu acho que titular não. Acho que a gente tem a estreia do Rafinha. Não é errado a gente pensar que ele não vai ser titular. Não é errado. Não é errado, não. Não é errado, não. Mas eu acho que titular não. Eu acho que ele entra. Eu acho que pode até entrar, de repente, mas assim, mas eu também não acho nenhum absurdo, não, que vocês estão pensando, não. Eu também acho que não. Até porque o Rodrigo Caio fez 2 bons jogos. O Rodrigo Caio, de fato, voltou a se tornar um pilar defensivo. Então é mais fácil você jogar lá de um pilar defensivo do que um jogador limitado. Mas eu só queria falar sobre o Gustavo Henrique, tá? Pode. O Gustavo Henrique, para mim, de todos os jogadores da defesa, foi o que mais evoluiu. Hoje o Gustavo Henrique me passa mais segurança do que o Léo Pereira e o Bruno Viana. Mas você achou justo o que aconteceu com o Bruno Viana? O Bruno Viana ele faz a melhor partida dele com a camisa do Flamengo contra o Palmeiras. Mas a evolução dele é menor do que a dos outros. Eu acho. Eu concordo com você. Mas se a gente pensar na linha, igual o Marcão falou, por que o Andrés Pereira chegou já botando o Thiago Maia no banco? Por que o Bruno Viana, contestado, e muito contestado por mim também, no seguido jogo que ele vai bem, por que ele vai para o banco? Mas assim, o Bruno, vamos fazer uma justiça também. O Bruno Viana, quando ele chega ao Flamengo, ele tem uma sequência. Não, ele tem uma sequência de jogos como titular. Primeiro lá naquele time lá de menino, e depois nesse. O Bruno Viana passa a não ter mais chance por atuações dele. O Andréas, ele chega jogando. Acredito que até agora as dois jogos dele, tirando o jogo do Santos, os 2 jogos do Andréas Pereira, para mim, foram fracos. Até onde vai essa insistência? Eu acho que 3 jogos talvez seja a insistência, porque, galera, não é desistir do jogador, mas eu tenho que pensar primeiro no time do Flamengo. Nós estamos enfrentando o Barcelona. Eu não posso pensar primeiro no Andréas Pereira e falar assim, putz, eu vou dar uma rodagem ao Andréas Pereira. Não. Eu tenho que pensar primeiro numa classificação contra o Barcelona, tá? Agora, só sobre o Gustavo Henrique. Vinha jogando Gustavo Henrique e Rodrigo Caio. Rodrigo Caio pela esquerda, Gustavo Henrique pela direita. Segundo informações, Gustavo Henrique sinalizou que não gostaria mais de jogar pelo lado esquerdo. E aí, o que o Renato fez? Passou o Rodrigo Caio para a esquerda. Vamos lá, galera. Por que aconteceu isso? Ao meu ver, por que aconteceu isso? Meu irmão, você tem um Léo Pereira que está indo para a boate, indo para a noitada e não está conseguindo render. Você tem um Bruno Viana que cá entre nós é uma decepção. Estou pensando naquele momento, tá? Tudo naquele momento. É uma decepção. Gustavo Henrique começa em crescimento. Gustavo Henrique faz uma exigência. O que o treinador faz? Acata, irmão. Eu só tenho você.
Agora, não. A realidade é outra. Eu tenho o Rodrigo Caio, ele vai jogar na função dele. Por quê? Porque eu tenho o Léo Pereira crescendo, eu tenho o Bruno Viana crescendo, e agora eu tenho uma contratação que é o Davi Luiz. Gustavo Henrique, eu não vou aceitar sua exigência. Fica bem claro para mim que Gustavo Henrique agora é reserva do Rodrigo Caio pela direita, que o Davi Luiz vai jogar pela esquerda e vai passar a ser o reserva dele, o Léo Pereira. Eu acho que fica bem claro isso, porque eu teria colocado o Gustavo Henrique, mas eu também entendo o Renato em dizer o seguinte: o Rodrigo Caio é o melhor zagueiro que eu tenho. Se o Davi Luiz vai ultrapassá-lo, eu não sei. O Rodrigo Caio é o melhor zagueiro que eu tenho. Sabe o que você faz? Sabe o que eu faria se eu fosse treinador? Não tenho informação. Mas sabe o que eu faria? Qual é o melhor zagueiro que eu tenho? É você. Aonde você se sente melhor? É aqui, é aqui. Rascaeta, você é o melhor meia que eu tenho. Aonde você se sente melhor? Aí no meio, é centralizado, você. Gabigol, onde você se sente melhor? De centroavante? O resto, meu irmão, o resto vai ter que se adaptar. O resto vai ter que se adaptar. Você prioriza os melhores jogadores. Quando você vai no City, você pergunta ao Kevin De Bruyne, aonde você joga melhor? Aonde você rende mais? Quando você vai lá no PSG, você vai perguntar o Neymar e o Messi primeiro. O Mbappé, para tu ter uma ideia, o Mbappé é o... Porque o Mbappé vira centroavante. Tá entendendo? Então, assim, você tem que priorizar os jogadores que vão te entregar mais. Eu acho que ele tá fazendo isso com o Rodrigo Caio.